Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer estarmos juntos aqui no 18º dia de oração. Estamos na reta final e quantas coisas maravilhosas Deus tem feito sobre as nossas vidas. Quanto despertar, quanta coisa linda tem acontecido e creio que ainda muitas coisas o Senhor vai fazer. É um prazer estar aqui com todos vocês, que nós possamos hoje alcançar o céu, que nós possamos hoje, com o nosso coração junto, unido, recebermos a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui para orar por chamado e propósito de Deus sobre as nossas vidas. Creia que Deus tem um propósito para você em todas as coisas e que Ele tem um chamado maravilhoso para fazer através da sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia! Nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Senhor sempre nos fortalece, o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor sempre toca em nossas vidas e hoje nós podemos mais uma vez ser tocados e que o Senhor confirme hoje, através dessa oração, o chamado dEle, o propósito dEle sobre as nossas vidas. Prepara aí o seu copo com água, se prepara para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Se você estiver clamando por alguém, estenda suas mãos, clame, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nós nessa madrugada, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso e Santo, clamamos ao Senhor nessa madrugada, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, nesse momento em que os nossos corações se unem para clamar a Ti, Senhor Deus, para pedir que os céus do Senhor se manifestem sobre nós nesse momento, para pedir que o reino do Senhor seja estabelecido, Senhor, em nós, entre nós, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio, por poder mais uma madrugada estar de pé, Senhor, por poder o Senhor sustentar a nossa carne, sustentar-nos, ó Deus, tirando o sono e nos permitindo estar aqui, Senhor. Que tesouro maravilhoso, ó Deus, que privilégio, Senhor abençoado, podemos estar clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor ouve nossa oração, tendo certeza, Senhor Deus, que somos tocados por Ti. Deus eterno, estamos hoje clamando, Senhor, pelo chamado do Senhor nas nossas vidas, pelo propósito do Senhor nas nossas vidas. E eu creio, Senhor, que todos nós temos um chamado, que todos nós temos um propósito, Senhor, e que em todas as coisas, ó Pai, todas as coisas o Senhor nos tem sustentado. Senhor, eu venho clamar a Ti, Senhor, não só pela minha vida, mas pela vida de cada pessoa que ora comigo agora, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, por essa pessoa que hoje se encontra, Senhor, abatido, por essa pessoa que se encontra angustiado, Senhor, por essa pessoa que por alguma razão, Senhor, parou na beira do caminho, ou tem intenção de parar, ou tem o pensamento de não continuar, Senhor Deus, no chamado que o Senhor tem para ele, no chamado que o Senhor tem para ela. Sabemos, Senhor Deus, que os dias são maus, que os dias são difíceis, Senhor, mas o Senhor tem sempre nos sustentado. É como essa palavra que nós lemos, Senhor. Em tudo no mundo nós somos abatidos, mas não destruídos. Mas tem pessoas, meu Senhor, que ficaram abatidos, Senhor, e não conseguiram mais se levantar. Ficaram abatidos, Senhor Deus, e não conseguiram mais o ânimo, Senhor, para ficar de pé.
fé. Por isso estamos aqui intercedendo essa madrugada no nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha levantar, Senhor, aquele que está caído, pedindo que o Senhor venha levantar, Senhor Deus, e fortalecer aquele que está oprimido, Senhor Deus, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, Senhor, pedindo em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nessa madrugada, venha trazer força, venha trazer revelação, Senhor, que vem do alto, vem tomar, Senhor Jesus, pela mão, o meu irmão e a minha irmã, que está sentado na beira do caminho, Senhor, e que ele venha se levantar hoje pelo Senhor, que hoje por ti, Senhor Deus, o meu irmão seja levantado, que hoje por ti, Senhor Deus, o meu irmão venha reencontrar o chamado do Senhor sobre a vida dele, o propósito do Senhor sobre a vida dele, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, lutamos, Senhor, contra um adversário que vive nos dizendo que o Senhor não tem um chamado sobre as nossas vidas. Temos sempre, Senhor Deus, lutado contra as mentiras do maligno, Senhor, que diz que o Senhor não nos chamou, que diz que o Senhor não tem um propósito, que diz que o Senhor não nos capacitou, mas que hoje, Senhor, que nessa madrugada caia por terra toda mentira do diabo, que nessa madrugada caia por terra toda mentira de Satanás, porque sim, o Senhor nos chamou, sim, o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas, desde quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, quando nossos ossos estavam sendo formados, Senhor, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um propósito, Senhor, como na sua palavra o Senhor usava os profetas, meu Senhor, para predizer o que ia acontecer séculos à frente, o Senhor fez da mesma forma, Senhor, e através do Salmo 139, o Senhor disse que quando nossos ossos eram formados, Senhor, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos via, o Senhor já nos conhecia, e o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o plano perfeito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Ó Deus eterno, eu clamo a Ti, Senhor, pelo Seu chamado em nós, eu clamo a Ti, Senhor Deus, para que a Sua obra seja perfeita, Senhor, e que o chamado do Senhor volte, Senhor Deus, a operar em nossos corações, volte a operar nessa vida, Senhor, nesse coração desanimado, nesse coração abatido, nesse coração oprimido, ó Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, atende esse coração nessa hora, Pai, que prostra, Senhor, que clama, Senhor, por Ti, Senhor, que clama por socorro, Senhor, que clama, Senhor, por uma resposta, Pai. Atende, Senhor, esse coração, Senhor, que confia em Ti, Senhor, que está orando conosco nesse momento, Pai, que espera em Ti, Senhor, que está precisando de uma ajuda, Senhor, de um escape, Deus. Atende, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá força, Senhor, nesse momento. Traz, Senhor, o refrigério, Senhor. Traz, Senhor, a vitória, Pai. Abre, Senhor, os caminhos que estão fechados, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, dá o livramento, Senhor. Derruba por terra, Senhor, toda ação demoníaca, Pai. Toda obra maligna do mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque nós nos levantamos nessa noite, Senhor, para que o Senhor faça, Pai, o impossível nas nossas vidas, para que o Senhor, traz um renovo, traz a vitória, Senhor, traz um refrigério, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, alcança, Senhor, esse coração que clama por Ti nesse momento. Alcança, Senhor, esse coração que está prostrado diante de Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Senhor, começa a liberar os anjos agora, anjos de guerra, Senhor, anjos ministradores, Pai. Que sejam liberados, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver, Senhor, o Teu agir, que nós possamos ver, Senhor, o Teu milagre, Senhor, aquilo que nós estamos pedindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amado Deus, nós clamamos, meu Senhor, por essa vida, Senhor, que por alguma razão decidiu parar, Senhor, por alguma razão escolheu não continuar servindo a Ti, por alguma razão, Senhor, entregou os pontos e desistiu, Senhor.
Hoje, Pai, hoje eu te peço que o Senhor desperte, Senhor, nesse coração, que o Senhor desperte, Senhor, de novo o seu chamado, Senhor. Eu creio, Senhor, que a sua voz pode bradar neste coração agora, Senhor Deus, que a voz do Senhor pode estremecer esse coração agora, assim como o Senhor fez com Elias, meu Senhor, que se escondeu dentro de uma caverna, Senhor, por medo, que se escondeu dentro de uma caverna e a voz do Senhor chamou, o coração dele estremeceu e o Senhor tirou ele de lá, porque o chamado ainda era grande, Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, nos nossos dias, Senhor, quantas pessoas se escondendo dentro de cavernas, meu Senhor, assim como Elias, quantas pessoas fugindo do chamado, Senhor, quantas pessoas fugindo do que o Senhor tem para elas, Senhor, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, chama, meu Senhor, de volta, Senhor, que a sua voz venha mais uma vez, Senhor, tocar estes corações, falar aos ouvidos, Senhor Deus, porque o Senhor tem um chamado maravilhoso sobre cada vida, Senhor. Deus, eu peço também a Ti, por essa pessoa que está fora, Senhor Deus, do centro da sua vontade. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor toque na pessoa, Senhor Deus, que ora conosco agora, ou que ora por alguém, que ora, Senhor Deus, por um pastor que parou, Senhor Deus, por um missionário que parou, Senhor Deus, até mesmo por alguém que está, Senhor Deus, sentado na beira do caminho e que vive hoje um engano, Senhor Deus, que vive hoje, Senhor Deus, dizendo que tem o Senhor no coração, mas na verdade se encontra longe e afastado de Ti. Senhor, quantas pessoas nós vemos hoje, Senhor Deus, que estão fora do seu lugar. O Senhor chamou para algo, como Jonas, meu Senhor. O Senhor chamou para um lado, mas a pessoa escolheu ir para outro lado, Senhor. A pessoa escolheu outro caminho. Deus eterno, Senhor, hoje pode mudar essa situação. E nós estamos aqui clamando, Senhor, pelo tempo do Senhor nas nossas vidas, para que o propósito do Senhor se cumpra, Senhor, do seu jeito em nós e não dos nossos jeitos, Senhor Deus. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor dê força, Senhor, para o cansado, que o Senhor dê força, Senhor Deus, para aquele que está caído se levantar, para que essa pessoa saia da caverna em nome de Jesus, Senhor, para que essa pessoa volte a te buscar, volte a ouvir a sua voz, volte, Senhor Deus, a ter o discernimento do Senhor, ó Deus, o discernimento de quando o Senhor fala, de quando o Senhor chama. Meu Pai querido, no nome de Jesus, volta, Senhor, a dar visão que vem do céu, volta a dar visão, Senhor, que vem do alto, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais também, Senhor, para que a voz do Senhor seja ouvida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e o discernimento espiritual, Senhor, para que todo engano caia por terra, para que todo engano do maligno, Senhor, caia por terra. Pai Santo, no nome de Jesus, eu intercedo nesse momento, Senhor Deus, pelos pastores, eu intercedo, Senhor, por essas pessoas que o Senhor levantou para cuidar das almas, para cuidar da sua noiva, que é a igreja do Senhor, essas pessoas que o Senhor levantou e capacitou, ó Deus, esses servos e servas no nome de Jesus, dá forças para eles, meu Senhor, nesses tempos de dificuldade, dá o sustento que eles necessitam, Senhor, para continuar fazendo a sua obra, para que eles não desanimem, Senhor, para que eles não se entreguem, para que eles não venham parar, Senhor, mas que eles cuidem do rebanho do Senhor, na autoridade, na força que o Senhor tem dado. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos chamou para irmos, Senhor, e darmos frutos, e que esse fruto permaneça. Nos permite, Senhor Deus, estar de pé para cumprir o ID do Senhor, para cumprir, Senhor, o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Senhor, porque o Senhor já nos deu as ferramentas, Senhor. O Senhor disse, Senhor, que no nome do Senhor Jesus nós iríamos, Senhor, fazer as mesmas obras que o Senhor fez, curar enfermos, expulsar demônios e pregar a salvação do Senhor no nosso tempo. Oh, meu Pai, temos vivido tempos tão difíceis, Senhor, temos vivido momentos desafiadores, ó Pai, que realmente, se nós olharmos para as
as nossas forças. Se nós olharmos para o século que nós temos vivido, Senhor, realmente é desafiador e desanimador, Senhor, mas em todas as coisas o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Por isso, Senhor, estamos aqui clamando nessa madrugada, por isso estamos te pedindo força, estamos pedindo a Ti, Senhor Deus, um fortalecimento especial, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo nessa madrugada, Senhor, para que não venhamos desanimar, para que não venhamos parar. É certo que provas, Senhor, e tribulações se levantarão contra as nossas vidas, mas, Senhor, a cada dia eu peço a Ti, revela-te, Senhor, a nós, revela-te, Senhor Deus, a esse missionário, Senhor, que está num campo agora muito difícil e que está clamando agora, Senhor, com os joelhos dobrados, Senhor, que tem passado, Senhor, privações e perseguições, mas revela, Senhor, a ele, se revela, Senhor, que o Senhor é com ele, em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou, Senhor Deus, em vão, o Senhor não nos chamou, Senhor, para ficarmos parados, o Senhor não nos chamou para ficarmos prostrados, Senhor, mas a cada um de nós o Senhor deu do Teu Espírito Santo, a cada um de nós o Senhor deu ousadia, o Senhor deu fé, Senhor, para irmos, Senhor, e plantarmos a semente da Tua palavra, Senhor, e esse fruto permanecer. Deus Todo-Poderoso, nós vivemos tempos, Senhor, em que o mundo se encontra sedento pela Tua palavra, o mundo se encontra sedento por uma libertação, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, as trevas têm operado grandemente no nosso tempo, Senhor, nesse mundo. Por isso temos uma luta, Senhor, por isso temos uma dificuldade grande, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado força. Então, mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que continuemos, Senhor, o ide do Senhor, para que continuemos, Senhor Deus, clamando e buscando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nos coloca, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Nos coloca, Senhor, naquilo que tem o Teu propósito para nós, Senhor. Nos guia, Senhor, na direção certa, Pai. Não nos deixa, Senhor, sairmos do alvo, que é Cristo Jesus. Nos coloca, Senhor, haja o que houver, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá a força. Se for preciso abrir o mar, o Senhor abre, Pai. Se for preciso abrir uma porta, o Senhor abre, Deus. Então nos coloca, Pai, no centro da Tua vontade. Nos coloca, Senhor, na direção que o Senhor tem para nós. Não nos deixa sair, Senhor, dessa direção. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua unção. Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, a Tua graça, Pai. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Senhor, mas que nós vejamos o Teu agir, que nós vejamos que o Senhor está conosco, que nós vejamos, Senhor, que o Senhor está fazendo, está agindo e fazendo o impossível, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos coloca, Senhor, na direção certa, Senhor, essa noite nos alinha, Senhor, ao Teu propósito. Nos reveste, Senhor, essa noite. Nos restaura, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos mantenha de pé. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos de pé, continuarmos firmes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre habitação no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo encontre um lugar para morar em nós e nos transformar e nos dar o refrigério e nos dar, Senhor, a paz. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, o que essa pessoa estiver orando nesse momento, o que esse irmão, Senhor, estiver precisando nesse momento, Pai, essa pessoa que se prostrou junto com a gente nesse momento de oração, nessa madrugada, Pai, quero pedir, Senhor, para que o Senhor atende, Senhor, ao clamor, atende, Senhor, a esse clamor de coração que essa pessoa está fazendo. E alinha, Senhor, essa pessoa ao Teu propósito novamente. Alinha, Senhor, essa pessoa para que ela esteja no centro da Tua vontade, Senhor. Nos dá, Senhor, uma sabedoria, Pai. Nos dá, Senhor, o discernimento. Nos dá, Senhor, o entendimento, Pai, porque a nossa mente, Deus, é muito limitada, Senhor. E o Senhor vê muito além do que aquilo que nós estamos vendo, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixa desfalecer, Senhor. Nos mantenha firme, Pai, no centro da Tua vontade. Que essa noite, Pai, seja uma noite de alinhamento. Que essa noite, Pai, seja uma noite
onde nós estejamos, Senhor, alinhados ao Teu propósito, alinhados, Senhor, à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Sua Palavra Santa nos diz, Senhor, que o cair é do homem e o levantar é do Senhor, ó Deus. Que ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, Senhor. 7 vezes cairá o justo, mas todas elas o Senhor o levantará, Senhor. Pai Santo, eu intercedo nesse momento por aquele que está caído, Senhor. Pelo servo, pela serva do Senhor que caiu por alguma razão, por algum motivo. Às vezes por conta de um pecado, Senhor, e não conseguiu mais se levantar. Deus Todo-Poderoso, o levantar é do Senhor. Eu peço que o Senhor tome pela mão hoje, Senhor Deus, essa pessoa. Tome pela mão este servo, esta serva, Senhor. Purifica dos pecados, Senhor, e coloca de volta na Tua obra, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Traz um avivamento, Senhor. Levanta, Senhor Deus, porque o sangue de Cristo, Senhor, purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica, Senhor Deus, de toda falha, de todo erro, de toda iniquidade. E em nome de Jesus, Senhor, traz um avivamento, Senhor, para este coração. Volta, Senhor Deus, a encher do Seu Espírito Santo. Lava, Senhor, purifica esse coração. E volta, Senhor Deus, a colocar no centro da Sua vontade, no propósito do Senhor, a colocar para fazer a Sua obra, Senhor, o Seu servo e a Sua serva. Ó Deus, lutamos, Senhor, contra as acusações do maligno, Senhor, todos os dias. Quando erramos, Senhor, quando falhamos, o diabo nos acusa, Senhor Deus, dizendo que nós não podemos estar no Seu altar, dizendo que o Senhor não ouve as nossas orações e que nós não podemos mais fazer, Senhor, a obra para a qual o Senhor nos chamou, mas que hoje toda mentira do diabo caia por terra, no nome do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e o Senhor nos chamou para um propósito, Senhor, de salvação. Ó Deus eterno, eu te peço em nome de Jesus, essa pessoa que se encontra prostrada, Senhor, que já não louva mais, que já não prega mais a Sua palavra, que já não ora mais, em nome de Jesus, reaviva hoje, Senhor, reaviva nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, reaviva, Senhor Deus, pelo Teu poder e pelo Teu amor, envolve, Senhor Deus, com o Seu amor maravilhoso, Senhor, abraça, Senhor, e levanta de novo, Senhor Deus, enche, Senhor, dos Teus dons, esse vaso, Senhor Deus, que estava rachado e quebrado, sim, Senhor, porque nós somos um vaso nas Tuas mãos, é o Senhor que nos faz, é o Senhor que nos molda, é o Senhor que nos transforma, e quando estamos prontos, o Senhor nos enche do Seu azeite, Senhor, o Senhor nos enche dos Seus dons, da Sua presença maravilhosa e santa, Senhor, eu te peço, enche dos Seus dons, essa pessoa, Senhor Deus, que se encontra sem direção, essa pessoa que já não sabe mais, Senhor Deus, como ela deve se portar diante de Ti, se o Senhor chamou, se o Senhor revestiu, Senhor, que essa pessoa esteja de pé diante da Sua presença, Senhor, eu oro por essa pessoa, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, Senhor, que tem buscado a Ti por um propósito, que tem buscado a Ti por uma resposta, Senhor, que tem dúvida se o Senhor realmente o chamou, que tem dúvida se o Senhor realmente a chamou, Senhor, para pregar a Sua palavra, para louvar o Teu nome, para ser um profeta, Senhor Deus, nesses dias que nós temos vivido. Senhor, revela essa noite, traz a resposta essa noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, enche os corações agora, enche nesse momento, Senhor, com os Teus dons. Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor, essa pessoa que ora, que chora, essa pessoa que clama, batiza, Senhor, é promessa do Senhor. O Senhor prometeu desde lá do Antigo Testamento, Senhor, que haveriam dias em que o Senhor derramaria do Seu Espírito Santo sobre toda a carne, Senhor, que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões e que coisas maravilhosas iriam começar a acontecer, Senhor, quando o Teu Espírito Santo tomasse cada um de nós. E nós vemos, Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, Senhor, quando o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre toda a carne, Senhor, todos falavam em novas línguas,
Senhor, todos falavam em outra língua, repartida como de fogo, Senhor. Senhor, eu te peço que agora, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que ora conosco agora, Senhor, receba dessas línguas, Senhor, repartidas como de fogo. Receba, Senhor Deus, desse renovo espiritual em nome de Jesus. Receba desse renovo do teu Espírito Santo, porque tu és Deus, foi o Senhor que prometeu, Senhor. Senhor, é a força que nós necessitamos, Senhor, é a sua presença. Senhor, é a arma que nós necessitamos, Senhor, é o seu Espírito Santo em nós, é o Senhor que traz dons, é o Senhor que reveste, Senhor, da armadura. Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor, agora eu te peço. Espírito Santo, batiza essa vida, batiza o meu irmão, Senhor, batiza, Espírito Santo de Deus, com o seu poder, Senhor. Batiza, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos aqui, Senhor, prostrados diante de ti, Senhor, que essa pessoa que tem clamado, Senhor, pelo batismo no Espírito Santo há tanto tempo, que hoje, Senhor, ela possa receber, que hoje, Senhor, ela venha falar em outras línguas, que hoje ela venha ter visões, Senhor, que hoje ela venha ouvir a sua voz, que os dons do Senhor se manifestem sobre essa vida hoje, agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que estava prostrada, Senhor, essa pessoa que estava abatida, Senhor, e angustiada, em nome de Jesus, que ela seja levantada hoje, Senhor. Ó Deus eterno, nos reunimos em oração, pedindo a Ti os dons do Seu Espírito Santo, pedindo a Ti por um avivamento, Senhor, pedindo que o Senhor nos levante, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos levanta de novo, Senhor, nos permite viver, Senhor Deus, a graça e o poder do Senhor manifestado em nós, para que possamos levar a mensagem da cruz, para que possamos pregar a Sua palavra, Senhor. Só o Senhor pode nos transformar, Deus eterno, em nome de Jesus, eu peço, batiza com o Teu Espírito Santo e com fogo, Senhor, vem, Senhor, repousar sobre cada coração. Espírito Santo de Deus, abra o céu, Senhor, sopre e enche a casa hoje em nome de Jesus, assim como o Senhor fez naquele cenáculo, Senhor. Enche, Senhor, da Sua presença, enche, Espírito Santo de Deus, de força, enche, Senhor, de ousadia, a ousadia que vem de Ti, Senhor. Espírito Santo, pedimos a Ti, Senhor, manifesta os Seus dons espirituais essa madrugada, traz revelações, Senhor, essa madrugada. Espírito Santo de Deus, abre os olhos, Senhor, os nossos olhos, começa a nos dar visões, começa a nos dar revelação, Senhor. Espírito Santo, toca este coração, faz ele tremer, Senhor, pelo resplendor da Sua presença, pela graça da Tua santa presença. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, às vezes a nossa carne está fraca, Senhor, mas o nosso espírito está sendo fortalecido por Ti. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está conosco, Senhor, e habita em nós, Senhor. O Senhor nos chamou, Senhor, não foi para nós ficarmos parados, Senhor. O Senhor nos chamou, não foi para nós ficarmos sentados, não foi para nós ficarmos, Senhor, de braços cruzados, mas foi para nós irmos, Senhor, e sermos testemunhas de Jesus. Foi para nós sermos testemunhas, Senhor, da salvação e da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do Senhor Jesus. Então, Senhor, uma vez mais eu te peço, levanta, Senhor Deus, essa pessoa que está caída, que decidiu parar, Senhor Deus, que decidiu não continuar, que ela seja levantada hoje, que ela seja liberta, lavada, revestida, Senhor, e que esse vaso seja cheio do Seu azeite. Senhor, faz, Senhor Deus, um conserto em todas as rachaduras, Senhor Deus, deste vaso. Um conserto, Senhor Deus, nas rachaduras. Em nome de Jesus, refaz, Senhor, porque nós somos o vaso na mão do oleiro, e o Senhor é o oleiro, Senhor. É o Senhor que limpa, é o Senhor que nos faz novos todos os dias. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, Senhor, vai soprando sobre nós, vai soprando e enchendo a casa, Espírito Santo de Deus. Hoje é um dia de novidade, hoje é um dia de sermos revestidos do Seu poder. Espírito Santo, vai tocando e abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga, Senhor, essa noite, Senhor, uma unção especial, Senhor. Uma unção, Senhor, de revestimento, uma unção, Senhor, para nos dar a unção, para nos dar o gás, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando, Senhor. Para que nós possamos continuar, Senhor, com esperança, Pai. Que o Teu Espírito Santo derrama sobre nós essa noite a força, Senhor. Em nome de Jesus, a paz. Derrama, Senhor, essa noite sobre cada um que está orando aqui com a gente, Senhor.
Derrama, Senhor, a ousadia, Pai, a determinação, Senhor. Derrama, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para caminhar, Senhor. Tudo que nós precisamos, Senhor, para sermos revestidos, Senhor, da Tua presença, revestidos, Senhor, da Tua glória, cheios de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós morada, Pai. E muda, Senhor, limpa, Senhor, essa casa, esse coração. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado, Senhor. Porque nós amamos, Senhor, a Tua presença. Nós amamos, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti, Pai. Se estamos fracos, Senhor, diz a Tua palavra que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que seja aperfeiçoado o Seu poder então, Senhor. Nos reveste, Pai, não tem sido fácil, Senhor, mas é algo que o Senhor colocou no nosso coração, Deus. E amamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. É um prazer, Senhor, estar diante de Ti e saber que estamos sendo ouvidos, Pai. É um prazer, Senhor, estar diante da Tua presença, Senhor. Que sejamos sempre assim, com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Com o coração sincero, Pai, diante de Ti. Crendo, Pai, na Tua resposta. Crendo, Senhor, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está agindo. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus fiel. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelas portas abertas, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e nós vamos Te louvar e Te agradecer, Senhor, em todo o tempo, porque Tu és bom, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, nós temos sede de Ti, Senhor. Senhor, a nossa geração tem sede do Senhor, precisamos do Senhor, ó Deus. Não tem outro lugar onde nós possamos encontrar força, Senhor. E ainda que tivesse, nós não queremos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Senhor, esperamos em Ti. Deus Todo-Poderoso, traz o avivamento, Senhor, que nós temos necessitado, que nós temos buscado, Senhor. Senhor, eu Te peço, coloca cada vez mais ousadia no coração dos pregadores, meu Senhor. Mais fogo eu Te peço no altar. Coloca mais fogo no altar, Senhor. Ó Deus eterno, põe ousadia, Senhor, na boca dos pregadores que pregam a Sua palavra, Senhor. Deus eterno, nós também nunca vivemos um tempo, Senhor, nunca vivemos um momento, Senhor, na humanidade, com tantos falsos pastores, Senhor, com tanta falsidade no meio do povo, nesse mundo, Senhor, com tanta coisa que nós vemos, Senhor, na televisão, na internet, Senhor Deus, tantas vozes que não são do Senhor, ó Pai, mas eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma voz, que o Senhor faça de nós uma voz, Senhor, uma voz de fogo. Que o Senhor faça de nós, Senhor Deus, uma voz que clama, Senhor, no deserto verdadeiramente. Que o Senhor faça de nós, Senhor Deus, uma voz, Senhor, com a verdade do Senhor. Que o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, em tudo, Senhor, e em todos os detalhes, use as nossas vidas, Senhor, para que a verdade do Senhor seja pregada, Senhor, para que as nações realmente sejam salvas, Senhor, para que a verdade do Senhor seja realmente dita, porque a Sua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade verdadeiramente, Senhor, nos libertará. Senhor, liberta, Senhor Deus, reanima, Senhor, esse coração. Senhor, reanima, Senhor, que hoje o Seu Espírito Santo toque de verdade, Senhor, e esse coração seja reavivado e reanimado, Senhor, em nome de Jesus. Deus eterno, nos dá direção, Senhor. Nos dá a direção, Senhor, para que nós vamos, Senhor, para que nós nos levantemos, Senhor. Assim como quando Elias se cansou, Senhor, e parou, e dormiu, Senhor, no meio do caminho, o Senhor enviou um anjo, Senhor. E o anjo despertou Elias e trouxe para ele pão, trouxe para ele água, Senhor. E ele comeu, ele se fortaleceu com aquela comida. Depois ele dormiu de novo e o anjo do Senhor acordou ele novamente, Senhor, com mais alimento, com mais comida, com mais água, porque a caminhada ainda era longa, o Senhor disse para ele, Senhor. E eu sei que a nossa caminhada ainda é longa, Senhor. Eu sei que a nossa caminhada, Senhor Deus, é uma caminhada de sucesso. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos, Senhor, para as nossas vidas. E eu Te peço que em nome de Jesus, através da oração de hoje, meu Pai,
que o meu irmão, que a minha irmã, que esse ouvinte encontre no Senhor o propósito, Senhor, que o Senhor tem para a vida dele. Senhor Deus, que esse irmão que ora comigo hoje, Senhor, encontre o chamado do Senhor para a vida dele. Que essa irmã encontre o chamado do Senhor para a vida dela, Senhor, porque eu sei que o Senhor chama. Eu sei que a palavra do Senhor tem falado conosco todos os dias. Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a Ti, não deixa, Senhor, mais essa pessoa dormir, não deixa que o sono venha até ela, enquanto ela não encontrar o propósito dela em Ti, enquanto ela não se levantar, Senhor Deus, e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais eu te peço, sopra, Espírito Santo de Deus, traz o renovo, Senhor, traz vida, Espírito Santo de Deus, batiza, reveste com todos os dons, Senhor, nós te pedimos, orando, crendo, Senhor, que o Senhor já está operando em nós, em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. E você vai ver os milagres do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver o Senhor agindo e trabalhando, porque Ele é um Deus fiel. Você que está sendo sincero diante de Deus, com o coração sincero, se prostrando diante do Senhor e colocando diante dEle qualquer situação, para Ele resolver, Ele vai resolver e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Creia que Deus te chamou. Verdadeiramente Deus te chamou. E você hoje está orando conosco. E eu sei que Deus está te revestindo do poder dele. Eu sei que o Espírito Santo dele está te dando dons, está te capacitando, porque é ele que faz todas essas coisas. E é interessante que talvez você tenha clicado nesse vídeo por engano e tenha ouvido a oração, tenha orado conosco. Deus está falando com você hoje. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Diga para ele, Senhor, eis-me aqui. Eu não tinha forças, mas eu decido servir o Senhor. E Ele te fortalece nessa madrugada. Em nome de Jesus. Hoje é o 18º dia da nossa campanha. Faltam mais 3 dias. E coloca um propósito no seu coração. Programa o seu relógio. Levanta esses 3 dias e fala, Senhor, eu quero que a minha vida seja mudada nesses últimos 3 dias. Você que tem acompanhado conosco desde o primeiro dia essa campanha de oração e tem colhido os milagres do Senhor, continua. Deus é fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te tocar, vai tocar toda a sua família. Coisas grandes ainda vão acontecer. Você que tem esperado uma resposta desde o primeiro dia, como o profeta Daniel, que desde o primeiro dia aplicou o coração a ouvir o Senhor, a se prostrar, a entender o propósito do Senhor, o anjo trouxe a resposta de Daniel e a sua resposta também vai vir em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Deus é contigo. O Espírito Santo dele te revista para honra, louvor e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.